Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 23/10/2012, os fechamentos do dia 22. Podemos ver aqui no Ibovespa que a autoanálise agora já traçou o triângulo com a linha de tendência um pouco mais inclinada, seguindo a linha do Fibonacci aqui. Então agora a gente tem os dois triângulos traçados no gráfico, o conservador, que foi o primeiro a ser traçado, e o que está baseado na linha do Fibonacci também. Tá? Então o algoritmo aqui de autoanálise já identificou as duas figuras e identificou também um ombro cabeça a ombro. Sim, porque nós não tínhamos enxergado esse ombro cabeça a ombro nessa formação aqui só de olhar o gráfico diário. Então é importante também essa formação. A gente pode ver que a gente tem uma projeção para 52 mil pontos e outra projeção para 52 mil, uma para 52.300, outra para 52.600 pontos aqui nos dois triângulos, como eu tinha até falado na semana passada, quando eu desenhei esse triângulo aqui manual, né, que as duas projeções estavam próximas. Já para cima a gente tem a discrepância, a projeção mais conservadora aponta para um teste no topo mais alto aqui do mês de setembro. Para isso eu precisaria romper para cima, né, o triângulo, coisa que não está acontecendo, por enquanto ele está dentro de todos os triângulos, não saiu, né, fica batendo do lado aqui, mas não saiu nenhum dos dois lados. E no triângulo o mais conservador 63.600 e o mais agressivo 65.600 pontos, né? Então uma alta aí bem mais forte. Já o ombro cabeça ombro que apareceu aqui tem uma projeção um pouco mais modesta. O ombro cabeça ombro a gente mede a projeção sempre pelo lado mais alto, né? Então deixa eu voltar aqui para trás. Ó, a gente tem a projeção do ombro cabeça a ombro em torno aqui de 55 mil. Tá? Então pela pontinha mais alta aqui da projeção é que a gente mede a projeção do ombro cabeça a ombro, ou seja, sempre pelo lado mais conservador. Tá? Ele vai desde os 53.300 até os 55 mil, a gente adota os 55 mil. De qualquer forma, seria também uma bela baixa, uma tendência muito ruim para o gráfico. Tá? Tanto do ombro cabeça a ombro, como dos dois triângulos que estão apontando para baixo, aí as baixas não são muito curtinhas não. Tem que ver agora quando você vai romper, tá? Então a única coisa que está faltando mesmo para o Ibovespa é romper. Me alonguei um pouco mais aqui no Ibovespa porque realmente temos muitas figuras. A OGX, depois que a gente já montou aqui uma figura nova dentro do gráfico de 120 minutos, com uma projeção de 4,72, 4,94, a gente viu a mínima desse dia 22 bater em 4,99, né? Então já entrou na casa dos R$4, ficou para baixo aqui das linhas de tendência do Fibonacci Fan, né? Já deixou para trás as projeções desses triângulos mais conservadores. Esse triângulo mais agressivo aqui, que eu falei que era mais difícil de ser cumprido, uma vez que a gente iniciou um Fibonacci junto com ele com uma projeção de 4,72 mais baixa que a projeção dele, ele passa a ser válido. Foi a análise que eu fiz aí no fim de semana, que já foi cumprida aqui na segunda-feira em parte. Então a gente tem um horizonte para um teste aí no 4,94, talvez até no 4,72, que seria a projeção de 61,8% do Fibonacci para a OGX de 120 minutos. Certo? Então um viés de baixa aí bem nítido na OGX. Aqui a gente já está com a Vale, a gente tem um viés de baixa também na Vale, desde que a gente viu esse bebê abandonado para baixo aqui. Tá? Então ela está entre as duas linhas de tendência. Os 35,19 era o suporte a ser testado. Foi testado hoje, mínima 35,13. Tá? Com um pregão de baixa aí levinha, né? 0,4. Mas fazendo uma mínima mais baixa, ficando exatamente entre as linhas do Fibonacci. Tá? Tanto a de 50% como a de 61,8%. Perdendo 35,19, o horizonte fica mais embaixo, porque a próxima linha está só no 34,29. Né? Então se ele perdeu 35,19, a gente tem aí 2,5% de queda praticamente para ele testar mais para baixo. E alguma coisa para cima, só se passar e ficar para cima da linha de tendência do Fibonacci. Né? Então a gente precisa de um fechamento acima da linha de tendência do Fibonacci para voltar a testar os nossos amiguinhos lá, suportes e linhas de pescoço para tendências de alta. Petrobras 22,02 era o suporte a ser atingido. E adivinha só onde ela atingiu, né? 22,02. Então, aquele canal Donkian vendido que eu tinha mostrado para vocês fez mais um lucro aqui, né? Então já são
90,91% de acerto em 3 anos. Tivemos mais um acerto aqui nessa tendência. O que foi legal dessa tendência aqui é que ele vendeu da abertura da sexta até a mínima da segunda, né? Então a mínima foi 22,01, a linha do canal Donkin era 22,02. Então ele triscou na mínima aqui, mandou uma ordem para zerar a posição. A gente teve um sinal super rápido aí de praticamente um dia, né? Foi uma posição dormida de um dia só, bem short mesmo, né? Que é o tipo vendido aqui, não fica muito tempo na operação. Isso não quer dizer nada aqui para a tendência. A Petrobras ela fez uma mínima um pouquinho mais baixa, tá? Então a mínima dela, que era essa daqui, 22,02, foi baixada aqui para 22,01. Essa aqui foi a sinalização mais importante dessa segunda-feira. 22,10 volta a ser testado, tá? Mas a linha mais importante a ser testada na Petrobras seria essa linha de tendência aqui azulzinha do Fibonacci, né? Enquanto ele não testar essa linha de tendência aqui azulzinha, a gente não pode falar que a Petrobras vai despencar. Mas se perder essa linha aqui, fica muito fácil da gente prever um toque pelo menos no 21,41, nessa região entre 21,70 e 21,41, tá? Então, mas perdendo essa linha aqui. E para ela ganhar força compradora, ela precisaria mesmo ir lá, voltar para a casa dos 23 e ficar dentro da casa dos 23, né? Ela não pode bater numa máxima qualquer, lá 23,10, por exemplo, e depois voltar a cair, tá? Ela precisa ter leilões de fechamento dentro dos R$ 23 para a gente poder ver a ação ganhar força e talvez até conseguir romper aí a casa dos 24, que seria muito útil para a nossa tendência do semanal, tá? Que seria uma tendência de alta, né? Assim como a Vale tem uma tendência de alta que está longe, a Petrobras também tem no gráfico semanal. E aqui para encerrar vamos falar do Dow Jones, que teve um dia aí bem indefinido, né? 0% de oscilação, mas o importante desse dia foi a mínima mais baixa que ela fez. Essa mínima aqui mostra o grau de indefinição que a gente está vendo no Dow Jones, né? Ele chega aqui no 13.300, monta uma figura de correção, ou seja, ele deve ficar nessa região aqui ou subir um pouquinho nesse dia 23, tá? Essa é a indicação que a gente tem. O que está acontecendo é que ele está chegando no 13.500, não está conseguindo passar, está chegando no 13.300, não está conseguindo cair, né? Então ele está preso entre essas duas linhas do Fibonacci aqui, né? O 13.300 e o 13.500, que também é na projeção de um triângulo. Assim que ele sair dessa região que ele se colocou, vai ficar muito mais fácil a gente ter uma sinalização. Da mesma forma que essa figura aqui seria uma figura de perda de força da baixa, né, uma estrela de alta, tá? Ela também faz aqui uma mínima mais baixa para esse fundo, né, que pode representar aí uma perda de força também na tendência. Ou seja, está uma indefinição muito grande aqui no Dow Jones, não dá para tirar uma conclusão enquanto ele não romper um desses dois lados. Enquanto ele ficar preso aqui nessa região, vai ser muito difícil a gente ter alguma definição maior. Obrigado muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.